Então, vamos entender essa história aí sobre a tabuinha de Pilatos. Como que tudo que aconteceu até chegar ali. Aí em João 18, verso 28 ao 31 diz assim: Depois conduziram Jesus da presença de Caifás para o pretório. Era de manhã cedo e eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Olha que hipocrisia. Eles querendo condenar um homem que não tinha condenação nenhuma, para eles isso era normal. Agora entrar no pretório, o lugar onde estavam os soldados romanos, iam contaminar eles. E eles não iam poder participar da Páscoa. Então aqui está uma hipocrisia religiosa. Aí em João 18, 28. Continuando, no 29. Então Pilatos saiu a ter com eles e perguntou: que acusação trazeis contra esse homem? Então a gente vê que ele foi levado na presença de Pilatos. O primeiro fato aí. Jesus é levado à presença de Pilatos. No 30, responderam-lhe: se ele não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Eles querendo fortalecer a justificativa judaica ali. No 31, disse-lhes então Pilatos: tomai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe os judeus: a nós não nos é lícito tirar a vida de ninguém. Por que eles queriam fazer isso? Porque somente a autoridade romana que tinha o direito, somente o imperador romano tinha o direito de condenar alguém à morte. Então eles fizeram tudo para levar ele, conseguir levar ele até Pilatos. Que Pilatos era o representante de Roma sob o domínio ali de Israel. Ok? Então por isso que eles fizeram tudo para conseguir chegar até Pilatos e Pilatos... para eles convencerem Pilatos de dar sentença de morte para ele. E Mateus 27, 13 e 14 diz assim: perguntou-lhe então Pilatos: não ouves quantas coisas testificam contra ti? E Jesus não lhes respondeu a uma pergunta sequer, de modo que o governador muito se admirava. Então ele ficou admirado ali por Jesus não tentar se defender. Pilatos não encontra nada contra Jesus e fica impressionado. Olha já no João 18, 38. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? E dito isso de novo, saiu a ter com os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Isso foi uma das coisas que tocou o coração de Pilatos. Ele não achou crime algum em Jesus. Olha Lucas 23, versos 5, 6, 7 e 11. Eles, porém, insistiam ainda mais, dizendo: alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galileia até aqui. Então Pilatos, ouvindo isso, perguntou se o homem era galileu. E quando soube que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. O que é isso? Herodes era uma espécie de governador também da parte dos judeus. Por isso que ele era chamado tetrarca. Certamente era um termo que eles dividiam a região em 4 partes. E tinha um homem que comandava cada uma das partes. Então Pilatos aqui tentando se livrar dessa bomba que estava na mão dele, ele sabendo que Herodes estava por ali em Jerusalém e a Galileia fazia parte das terras que Herodes estava tomando conta, e Herodes justamente era um homem para resolver as questões judaicas, enquanto que Pilatos resolvia tudo, porque eles eram um domínio romano. Então ele joga para cima de Herodes e essa bomba. Aí olha o que aconteceu no verso 11 de Lucas 23. Herodes, porém, com seus soldados, desprezou e, escarnecendo dele, vestiu com a roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos.
Então ele maltrata Jesus, faz uma série de interrogações, não acha nada também, e ele devolve a bomba, ele devolve ali nas mãos de Pilatos. Está aí no verso 11 de Lucas 23. Ok? Então Pilatos vai ficando cada vez mais apertado. Pilatos tentou se livrar da responsabilidade. Olha Lucas 23 aí, foi o que a gente leu. Agora olha o que está acontecendo em Marcos 15, do 9 ao 14. Ao que Pilatos lhes perguntou: quereis que vos solte o rei dos judeus? Pois ele sabia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão a pedir que lhe soltasse antes a Barrabás. E Pilatos, tornando a falar, perguntou-lhes: que farei então daquele a quem chamais rei dos judeus? Novamente clamaram eles: crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: mas que mal fez ele? Ao que eles clamaram ainda mais: crucifica-o. O que estava acontecendo aqui? Pilatos pensou que era apenas uma obra ali dos principais sacerdotes judaicos e que o povo ficaria do lado de Jesus, já que ele foi aclamado pelo povo. Porém, esses principais sacerdotes, esses principais líderes judaicos, eles conseguem convencer a multidão. Eles conseguem convencer a multidão de incitar a crucificação de Jesus. É isso que aconteceu aqui. Pilatos pensava que o povo ia pedir para soltar Jesus, que eles, em algum momento eles aclamaram ele como rei dos judeus, só que nesse momento houve uma espécie de traição do povo, porque eles foram rapidamente envolvidos pelas ideias dos líderes judaicos. E eles também começaram a gritar cada vez mais forte: crucificam. Então essa foi a última tentativa ali de Pilatos, praticamente, de tentar livrar Jesus. Ele faz agora a tentativa, já que com Herodes não deu certo, já que com os líderes não deu certo, agora ele vai para o povo para ver se dá certo. E novamente dá errado. E ele fez muitas tentativas. Olha em Mateus 27, verso 19, acontece algo aqui tremendo, algo muito forte. Olha o que acontece em Mateus 27, 19. E estando ele, Pilatos, e estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer-lhe: não te envolvas na questão desse justo, porque muito sofri hoje em sonho por causa dele. Está entendendo? A mulher de Pilatos tem um sonho e que esse homem era justo. Olha só Mateus 27, 19. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, ela manda uma mensagem para ele: não te envolvas na questão desse justo, porque muito sofri hoje em sonho por causa dele. Deus fala através dos sonhos. E agora usa a mulher de Pilatos para dizer: esse homem é justo. Olha que coisa tremenda. Então Pilatos cada vez fica mais apertado. E isso foi uma espécie de intuição feminina, podemos dizer. Mas foi o próprio Deus mostrando ali sobre a justiça que havia sobre Jesus. Mateus 27, 24. Ao ver Pilatos que nada conseguia, mas pelo contrário que o tumulto aumentava, mandando trazer água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: sou inocente do sangue deste homem, seja isso lá convosco. Então surgiu a frase que é falada até hoje a gente ouve essa frase: eu lavo minhas mãos, quando a gente quer dizer eu estou livre disso aí. Então até hoje essa frase é usada, que surgiu aqui com Pilatos, quando ele fala: eu estou lavando diante de vocês a mão desse inocente, do sangue desse inocente, porque nada tem a ver com isso. Então foi uma sabedoria que ele teve ali no momento para dizer que ele iria condenar, mas não por ele. Foi por causa de tudo em volta que estava acontecendo para formalizar
esse ultimato ali para realmente a sentença de morte sobre Cristo. Mas isso era o segredo do Evangelho de Deus, que sacrificou um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem pecado, para morrer pelos nossos pecados. Era um grande plano arquitetado por Deus que estava acontecendo e ninguém estava entendendo. E aí surgiu essa expressão que é usada até o dia de hoje. E agora vem o finalmente, João 19, 19 até o 22. Olha que tremendo isso. E Pilatos escreveu também um título e o colocou sobre a cruz. E nele estava escrito: Jesus o Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus, pois, leram esse título, porque o lugar onde Jesus foi crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os idiomas mais falados da época. E estava escrito isso, que Jesus, o Rei dos Judeus. E olha o 21, que é super importante. Diziam então a Pilatos, os principais sacerdotes dos judeus: não escrevas o Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou o Rei dos Judeus. E o 22, a famosa frase: respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Então, isso que é o tremendo da palavra de Deus. Pilatos, sendo homem, ele fala: o que escrevi, escrevi. E ele, como autoridade, ele reconheceu a autoridade de Cristo. Ele, como governador ou imperador ali, ele reconhece o reino de Cristo Jesus. Ele manda escrever essa placa nos 3 idiomas mais falados. Eles tentam mudar ele de opinião, ele fala: o que escrevi, escrevi. Se um homem não mudou a opinião sobre o que ele escreveu, imagina Deus sobre o que ele escreveu sobre você. Existe uma escritura de Deus sobre a sua vida, e o que ele escreveu, escreveu. Então não tema, se anime. Esse é o ano aceitável do Senhor. E o que ele escreveu a seu respeito, e isso não vai mudar. Pode quem for tentar impedir, mas ele escreveu um chamado na sua vida. Ele escreveu um ministério na sua vida. Ele escreveu uma unção na sua vida. Ele escreveu o poder de Deus na sua vida. Ele escreveu um milagre na sua vida. Ele escreveu o querer dele sobre você. Até você às vezes tenta fugir. Mas o que está escrito, está escrito. O que ele escreveu, ele escreveu. Está escrito que ele tem o poder de realizar na sua vida abundantemente, muito mais além daquilo que você pede ou que você espera, segundo o poder que opera em nós. Então esse é o poder de Deus sobre a tua vida, sobre o teu chamado. Então o que ele escreveu, ele escreveu. Então essa tabuinha de Pilatos aí, ela tem muitos ensinamentos, porque aquele homem, independente de título, de autoridade, de dinheiro, de tudo, ele se prostrou e reconheceu o senhorio de Cristo sobre a vida dele. Então fica aí essa lição para nós. Então se inscreva no canal, ajude a divulgar esse vídeo, dê o like, ative o sininho para você receber os novos vídeos. E muito obrigado por estar acompanhando, por estar assistindo. Um grande abraço e tchau.